Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto e amado ouvinte, invoquemos São José, valei-nos. Que a sua quarta-feira seja vivida na luz e com grande paz no seu coração. Rezemos por todos nós nesta quarta-feira, 2 de agosto, mês vocacional, quando nossos corações devem arder em desejo de rezar pelas vocações, para que tenhamos sacerdotes santos, religiosos igualmente santos, pessoas consagradas, pessoas missionárias também santas, e por que não dizer casais santos que casam na igreja, que respondem ao chamado de Deus para a vocação a dois, pois é da família que nós recebemos as santas vocações. Que Nossa Senhora, Mãe das Vocações, juntamente com São José, interceda para que tenhamos santas e abençoadas vocações. Continuando com a nossa meditação litúrgica sobre os sinais e símbolos, gestos e palavras na liturgia, hoje vamos falar de um gesto bonito que todos nós precisamos ter presente em nossas vidas quando participamos das celebrações. Bater-se no peito, pedindo perdão. Quando o povo cristão se reúne para celebrar os santos mistérios, antes de tudo deve dispor seu coração para se apresentar diante do Senhor na autenticidade e na pureza. Cada um, superando o individualismo e o egoísmo, é chamado a entrar no nós da liturgia. As nossas solidões se desfazem porque Cristo está entre nós. Ele está no meio de nós. Para entrar na profundeza da vida, toda pessoa deve limpar o seu íntimo, onde mora, e também limpar-se do mal. Disse Jesus: o que sai da pessoa é que a torna impura, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções. Marcos 7. Por isso, seguindo uma prática antiga que se inspira na Bíblia, na liturgia temos o gesto de bater-se no peito. Logo vem à nossa mente o publicano no templo que conta o evangelista Lucas, 18:13. Ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem compaixão de mim que sou pecador. Também as multidões que assistiam à morte de Jesus viram o que havia acontecido e foram embora batendo no peito. Lucas 23:48. Esse gesto encontra-se já no Antigo Testamento. Jeremias escreve: depois que fizestes voltar, eu me arrependi. Depois que me fizestes compreender, bati no peito. Jeremias 31:19. Em Ezequiel lê-se: grita e geme, filho do homem, por isso bate no peito. Ezequiel 21:17. Desse modo, manifesta-se a vontade de se reconhecer pecador, ou seja, a atitude mais própria do ser ou do estar diante de Deus. Por isso, no início da celebração eucarística, quem a preside convida o povo a reconhecer os próprios pecados. É gesto usado já pelas primeiras comunidades, como atesta o número 14 do livro da Didaquê, que é um pequeno catecismo do início do cristianismo, ali pelos anos 70 do primeiro século da nossa fé cristã, que diz o seguinte: no dia do Senhor, reunidos, parta o pão e deem graças, depois de ter confessado os seus pecados, a fim de que o seu sacrifício seja puro. Também na liturgia, o confesso a Deus Todo-Poderoso é fórmula antiga, com a qual cada um também, quem preside, coloca-se diante de Deus e dos irmãos para reconhecer seus pecados em pensamentos, palavras, ações e omissões.
Assim deixamos que Deus mesmo faça a verdade em nossa vida. Na segunda parte do Confiteor, suplica-se a Maria, aos anjos e santos e a todos os irmãos, estes últimos também pecadores, mas todos unidos pela comunhão dos santos, como membros da Igreja. Santo Agostinho pregava: com certeza, irmãos, porque Deus o quis, sou sacerdote, sou pecador, com vocês bato no meu peito, com vocês peço perdão, com vocês espero na misericórdia de Deus. Na oração eucarística primeira, a oração do cânon romano, o sacerdote bate no peito pronunciando as palavras: e a nós, pecadores. Os ministros reconhecem-se pecadores diante da Assembleia. Está claro que o gesto não teria sentido se não acompanhado por uma atitude interior, manifestando ao mesmo tempo o respeito a Deus e a própria pequenez diante dos 3 vezes santo. Esse gesto penitencial serve ainda como expressão alegre de louvor com o canto do Glória, hino triunfal a Cristo Deus. Santo Agostinho dizia aos seus fiéis que se batia no peito todas as vezes que ouvia as palavras confessar, confesso. Estas palavras não significam sempre acuso dos pecados, mas também louvor, glorificar a Deus, como nas palavras de Jesus em Mateus: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Ou no Salmo 118, celebrai o Senhor porque Ele é bom. Portanto, fica para nós esta chamada de atenção, essa necessidade que nós temos de pedir perdão. Eu gosto muito de rezar o Confiteor, o Confesso a Deus Todo-Poderoso. E depois da absolvição, a gente reza o Kyrie: Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, que pode ser cantado. Geralmente se canta muito o ato penitencial e esquece, às vezes, de usar essa fórmula antiga do missal, que é tão bela, como também o Glória. Às vezes nós cantamos muito Glória e esquecemos de recitar o texto do Glória tradicional, difícil de ser cantado, pois o canto, o hino de louvor, precisa ser em cima do texto original. Então esse confito, esse bater no peito, e às vezes a gente percebe que só o sacerdote bate aquelas 2 vezes no peito, por minha culpa, minha tão grande culpa. Às vezes o povo não faz. É toda a Assembleia que deve pedir perdão a Deus. Deve clamar esta purificação inicial do coração para celebrar bem a Eucaristia. No rito antigo, da missa antiga, havia muitos momentos em que o sacerdote pede perdão a Deus. Isso foi um pouco diminuído na missa nova, mas ela tem esse aspecto muito penitencial, com o ato penitencial no início, com aquele momento do Cordeiro de Deus também, que é um momento penitencial da gente pedir perdão a Deus para a Santa Comunhão. Portanto, vamos fazer bem o nosso ato penitencial. Ele não tem o valor de confissão sacramental, que é aquela confissão que a gente faz, em que o sacerdote, em nome de Cristo, pelo poder que ele deu à sua igreja, nos absolve. Mas o ato penitencial, ele nos dá uma leveza interior, uma purificação interior, para aproximarmos do banquete sagrado que é a Eucaristia. Bater no peito é esse gesto de dizer: eu sou pecador, eu preciso de Deus para entrar com dignidade no terreno do mistério. Pense nisso e façamos um ato penitencial bem feito, com a mente concentrando no pedido de perdão dos pecados de pensamentos, palavras, obras e omissões. E aos sacerdotes que aqui
nos escutam, eu recomendo, vamos usar mais o confítor, confessemos os nossos pecados. E o povo, com o sacerdote, responde, confesso a Deus Todo-Poderoso. Aí o Senhor tem de piedade, o Cristo tem de piedade, o Senhor tem de piedade, depois da absolvição, poderá ser cantado, bonito quando se canta em grego, né? Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. É interessante que esse gesto de pedir perdão, de purificação, ele está presente em tantos momentos da nossa vida católica. Que Deus nos ajude a ter um coração penitente, carregado desta busca da purificação para melhor celebrar os santos mistérios. Amém. A antífona de entrada da Santa Missa desta quarta-feira nos traz o Salmo 67, versículo 6. Deus habita em seu templo santo, reúne seus filhos em sua casa, é Ele que dá força e poder ao seu povo. Essa força, esse poder que Deus dá ao seu povo, Ele é capaz de nos atingir no profundo de nós mesmos, se renunciarmos à soberba, ao orgulho e se arrependermos dos nossos pecados. Como Deus vai habitar um coração sujo? Como Ele vai entrar numa casa que está desarrumada, estranha? A gente precisa desta pureza de alma para recebermos com eficácia a palavra de Deus, os sacramentos e seus efeitos. Nós estamos vivendo um tempo em que tudo é permitido, que não há pecado. Há uma tentação nos nossos tempos de negar a estrutura de pecado que nós ostentamos em nós. Por isso a gente não vê muito gestos de pedido de perdão. A gente não escuta muitas pregações conclamando os cristãos ao arrependimento. Hoje tem essa mania relativista na igreja de acolher todo mundo. Todos os pecadores sejam bem-vindos. Claro, nós precisamos acolher todos os pecadores, mas sempre o pecador, a pessoa que está diante de Deus, ela tem o direito de receber o anúncio de Cristo acompanhado da exortação à vida nova, a mudar de vida, a sair do pecado. Eu não posso deixar que a igreja fique cheia de gente pecadora que não quer o arrependimento, que não quer sair do pecado. Nós precisamos fazer tudo para deixar a situação de pecado, porque é o pecado que rompe a nossa aliança, a nossa amizade com Deus. O pecado é um entreposto, é uma espécie de cavalete que é colocado diante de nós dizendo: o trânsito está impedido, você não pode chegar ao altar, você não pode louvar com precisão, porque o seu coração está empobrecido pelo pecado. Batamos no peito e peçamos: Senhor, tem de piedade de nós. Pai de bondade, purifica nossos corações de todo o pecado, arranca de dentro de nós a lepra do pecado e nos dê a consciência e a necessidade do arrependimento, da confissão, da mudança de vida, para nos aproximar digna e santamente do altar da Eucaristia. Fica conosco, Senhor, e nos perdoe sempre. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, operários para a messe, pois a messe é grande e os operários são poucos.